Condições adversas. O que é condição adversa? Condição adversa são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. Então, as condições adversas são dificuldades mesmo que você vai enfrentar na condução do seu veículo, que são elas: luz, tempo, a via ou a pista, o trânsito, veículo, carga, passageiros e até mesmo condutor. Então, condutor, na verdade, a maioria dos acidentes, cerca de 90% dos acidentes de trânsito acontece por culpa nossa, né? Vários tipos de condutores aí que nós vamos se deparar, ou podemos até ser um deles, dependendo de cada personalidade de cada um de nós aí. Então, essas são as condições adversas. Nós vamos ver cada uma delas aí, tópico a tópico. A primeira vai ser a condição adversa da luz. Condição adversa da luz. A falta ou excesso de iluminação podem aumentar os riscos no trânsito. Ver e ser visto é uma regra básica para a direção segura. Então, condição adversa da luz, ela provém de excesso ou falta de iluminação. Quando tem muita luz, dá o nome de ofuscamento. Ofuscamento é uma cegueira momentânea, em razão do excesso de luz nos olhos. Pode ter por luz natural ou por luz artificial. Quando é por luz natural, recomendo que a gente use óculos escuros, óculos de sol ali, para evitar esse excesso de luz nos olhos. Quando acontece da luz alta, exemplo, o farol alto do carro, tem essa linha branca que está à direita da via, recomendo-se que você olhe para ela. Você não olha diretamente por faixa de luz, olha para essa linha branca e espera que esse carro passe com o farol alto novamente. Depois que ele passou, não tem problema nenhum você olhar para frente novamente. Essa linha, ela vai te dar uma referência da pista para que você não saia da pista de rolamento. A gente tem também a falta, excesso, ofuscamento. Lembra dos nomes, são muito comuns de ser cobrado na prova esses nomes. Ofuscamento, cegueira momentânea em razão da luz natural ou artificial. A penumbra é a ausência de luz. Falta de luz gera um risco de acidente para você. Se não tem luz, noite, por exemplo, escuro, você vai ficar dependendo diretamente da luz emitida para o seu veículo. Por isso que tem que estar a parte elétrica toda em bom estado, para que não ofereça um risco para você. Algumas condições climáticas e naturais afetam as condições de segurança também. A gente tem chuva, a gente tem neblina, neve. Aqui no Brasil não tem, né? Mas pode acontecer granizo também e tal. Pode acontecer essa situação também, mas as mais comuns são chuva, né? Neblina, cerração, vento. Isso pode causar um risco à segurança nossa. Nessas condições, devemos adotar as atitudes para garantir a segurança, reduzindo velocidade, redobrando a atenção, para cada situação ali adversa que a gente acaba enfrentando. A primeira é chuva. O que a gente deve fazer em chuva? Redobrar a atenção, acionar a luz baixa do farol. Nós temos aí 3 luzes do carro, né? O farol lente, farol baixo, farol alto. Recomendo na época de chuva usar o farol baixo, para não ofuscar a visão do outro condutor e você conseguir visualizar com mais facilidade. Aqui o desenho aqui já indica para a gente o que a gente tem que fazer, ó. Reduzir a velocidade. A placa é de 60, eu vou 40. Sou um condutor defensivo, vou na velocidade um pouco mais baixa pela condição adversa que eu estou enfrentando. Aumente a distância do veículo da frente. Quando chove, o carro leva mais tempo para parar depois que aciona os freios. Então é interessante você ficar mais longe do carro da frente. Reduz a velocidade. É interessante a redução da velocidade, né? Mesmo pelo fato que você vai ter que ter um espaço maior para você parar. Então é interessante que esteja mais longe do carro da frente. Não freie de maneira brusca, né? Acontece o travamento de roda com mais facilidade, você leva mais tempo para parar. Observação. Piso molhado reduz a aderência dos pneus, velocidade reduzida e pneus em bom estado evita acidentes. A perda de aderência do pneu com o solo é quando o veículo flutua na água e você perde totalmente o controle sobre o veículo. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Então, aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda total de aderência. A aderência nós vimos anteriormente, lei da física, e nós temos a questão de contato do pneu com o solo. Quando acontece a aquaplanagem, o carro flutua literalmente por uma fina camada d'água entre o pneu e o solo. O que pode acontecer com a aquaplanagem com mais facilidade? Pista plana, reta, veículo em velocidade alta,
e pneus em mau estado de conservação. Isso proporciona para acontecer a aquaplanagem com facilidade maior. O que fazer? Tirar o pé do acelerador progressivamente, virar levemente a direção para a direita e para a esquerda, e testar levemente a direção do veículo, levemente. Não frear de maneira nenhuma, porque acontece a transferência de carga, o carro pode acontecer até de rodar na pista de rolamento. Não virar bruscamente a direção do veículo. Se virar bruscamente também a gente pode perder o equilíbrio do veículo, ele perde perder o equilíbrio e consequentemente também gerar um acidente. Então o que você pode fazer é tirar o pé do acelerador devagar, virar devagarzinho para a direção, para a direita e para a esquerda, não frear e não movimentar a direção até que o veículo tenha contato dos pneus com o solo novamente e volte até a aderência. Isso, consequentemente, você vai voltar até a estabilidade. Então lembra, quando ele está aquaplanando ou hidroplanando, que é a mesma coisa, são sinônimos essas palavras, ele está literalmente flutuando sobre a água, não tem contato com asfalto algum, ele está flutuando sobre a água. E esses são os procedimentos a ser adotados em caso de aquaplanagem. Área de alagamento. Como passar por um alagamento? Engrene a primeira marcha e passa acelerando em torno de 2.500 RPM, que é rotação por minuto. Vai estar mostrando no painel, no tacômetro, no conta-giro do carro lá. Para evitar que entre água pelo sistema de escapamento. É recomendável que você acelere, porque quando você passa por uma área de alagamento é diferente da aquaplanagem. A aquaplanagem é uma pequena quantidade de água. Quando é a questão do alagamento, tem uma grande quantidade de água. Então, certamente, o escapamento do carro que fica na parte inferior, parte de baixo, vai estar submerso sobre água. Então, é interessante que você acelere para evitar que entre água no sistema de escapamento. Pede primeira marcha, por quê? Porque é a marcha mais forte do carro. Então, o carro vai ter muita força, não vai ter muita velocidade, mas vai ter muita força. Vai conseguir sair daquela situação com mais facilidade. Não tire o pé, não mude a marcha durante a área de alagamento. Por que não mude a marcha? Porque quando você muda a marcha, você tira o pé do acelerador e para apertar a embreagem e consequentemente passar a marcha. Esse tempo pode ser que não é o suficiente e vai ter um volume de água intenso na parte de baixo do carro que pode fazer com que o motor do carro apague. Não mude a marcha durante a passagem de alagamento. Não passe por água, por alagamento, cujo volume da água esteja acima da metade da roda do veículo. É porque passa da metade da roda, pode ser que o veículo não vai ter como passar, né? Vai criar uma resistência da água no veículo. Consequentemente, o carro pode ser levado pela água. Então, recomendo que só passe se estiver no máximo na metade da roda do carro. O carro afogou. Não dê partida. Deixe desligado e aguarde. Por quê? Você vai danificar mais se der partida. Afogou, ele parou de funcionar, você não pode dar mais partida. Começou a passar na área de alagamento lá, por isso que o ideal é não passar, né? Tenta evitar essa área de alagamento, porque inevitável são esses procedimentos a ser adotados. Então, se ele apagou, deixa ele quietinho, não dá partida, deixa ele desligado. Não dá partida novamente não, senão você vai acabar danificando mais do que a água já danificou o motor do carro. Passando o alagamento, faça um check-up total no seu veículo, desde o óleo, transmissão, até o sistema de ventilação. Então, você vai dar um check-up em todos os itens do carro, né? Sistema de lubrificação, né? O óleo, vai dar um check-up no sistema elétrico do carro lá, para ver se está tudo funcionando corretamente. Depois que passou essa área de alagamento, esse grande volume de água que o carro teve que se deparar. Neblina ou cerração. Acontece muito a questão da condição adversa de neblina ou cerração, geralmente próximo de cidades litorâneas, próximo do mar. Acenda a luz baixa do farol, é interessante para você ver, é uma condição adversa de visibilidade. Aumente a distância do veículo da frente, é interessante que você fique mais longe, né, porque esse condutor pode ter uma condição adversa mais à frente, fazendo com que ele freie bruscamente, é interessante que você esteja mais longe. Reduza a sua velocidade. Não use o farol alto, porque pode ofuscar a visão do condutor que vem em sentido contrário. Pare em local seguro, como posto de abastecimento, se não tiver jeito. Você viu que aquela fumaça está muito densa, na questão da neblina está muito densa, não está conseguindo dirigir corretamente. Não pare no acostamento, que é perigoso do mesmo jeito, você fica muito próximo da pista de rolamento. Tenta achar um local seguro, como exemplo, um posto de gasolina, um posto de abastecimento, até esperar aquela névoa dissipar para que você continue prosseguindo sua viagem segura. Condição adversa de vento. Ventos muito fortes, ao atingir seu veículo em movimento, pode deslocar, ocasionando a perda de estabilidade e o descontrole.
que podem ser causa de colisões com outros veículos ou até mesmo capotamento. Avistando essa plaquinha, você já sabe que aquele local tem um vento forte. Recomendo que você reduza a velocidade, redobre a tensão. E aí tem situações até que pede para você abrir um pouquinho o vidro do carro, para que entre um pouco de ar no veículo, para criar uma estabilidade um pouco maior. O que fazer? Vendo a sinalização correspondente, reduz a velocidade para não ser surpreendido e para manter a estabilidade do veículo. Então toda condição adversa, vocês perceberam já, fala tudo lá, ó, reduzir velocidade e redobrar a tensão. Essa e mais alguns itens lá de cada condição adversa. Sempre a redução de velocidade é interessante, porque a aderência trabalha de forma contrária à velocidade. Quanto maior velocidade, menor aderência. Quanto menor velocidade, maior aderência, maior estabilidade ao veículo. Aqui nós temos a condição adversa da fumaça, onde a fumaça há fogo. Aquele ditado popular dá certinho para cá. Então, quando tem a fumaça está muito densa, o ideal é que você não passe. Agora tem situação que é inevitável. Evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Caso seja inevitável, acenda os faróis do carro, é interessante. Fechar os vidros também, né, porque senão você não consegue respirar dentro do carro. Não pare dentro da nuvem de fumaça, que pode gerar um acidente. Talvez um condutor que vem atrás pode ser que não perceba a sua intenção ainda, e certamente gerar um acidente. Não freie bruscamente, de maneira nenhuma frear bruscamente seu veículo. Aqui nós temos a fixação da velocidade. Você tem a obrigação de dirigir numa velocidade compatível com a segurança da via, respeitando os limites de velocidade estabelecidos. Nós, condutores, temos que manter uma velocidade regulamentar de acordo com as condições da via. Então, se tem uma placa de 80 km por hora, por exemplo, como a gente vê na ilustração, se a pista estiver em bom estado, for durante o dia, não tem problema nenhum. Essa velocidade foi planejada, foi analisada e você pode respeitá-la. Caso tenha uma condição adversa, algo que comprometa a segurança, aí sim, você vai reduzir mais a velocidade. Por exemplo, talvez tenha um congestionamento, a via está esburacada, está à noite, está chovendo, então você vai reduzir a velocidade. Mas a gente também não pode andar muito devagar também não. Há situações que o condutor anda muito devagar, em bom estado de conservação à pista, acaba gerando uma situação de perigo. Então você tem que dosar a sua velocidade de acordo com as condições da via e de fluidez do trânsito também. Curva. Ao fazer uma curva, sentimos o efeito da força centrífuga, tendendo a lançar o veículo para fora da curva. A força que joga para fora da curva e exige um certo esforço para deixar o veículo em sua trajetória. Diminua a velocidade antes da curva. A gente não pode frear dentro da curva, porque acontece transferência de carga, comportamento sobreestessante, o veículo tende a entrar para dentro da curva. Então você não pode frear, tem que frear antes da curva, reduzir a velocidade antes. Comece a fazer a curva com movimentos suaves e contínuos ao volante. Eu não posso oscilar, não pode ter oscilações na direção do veículo, né? Acaba balançando o carro, perde estabilidade, perde o equilíbrio do veículo. Então, movimentos contínuos e suaves ao volante. Procure fazer a curva movimentando o mínimo que puder o volante, evitando movimento brusco e oscilações na direção. Essas são as recomendações. Frear antes, entrar acelerando, tem que entrar acelerando, mas com a necessidade da curva. Declive, descida forte. Você percebe que a frente tem um declive acentuado. Teste os freios. Nunca desça com o veículo desengrenado. Desengrenado é o veículo sem a conexão do motor com as rodas. Seria ponto neutro, que é chamado também. Não desça desengrenado. Não desliga o motor na descida. Não é interessante também desligar na descida. É que o motor do veículo sempre tem que estar em funcionamento desde quando você deu partida nele. Ele não pode desligar enquanto você não vai imobilizá-lo, né? Parou, chegou em casa, alguma coisa do gênero. Aqui nós temos também a ultrapassagem. Onde há a sinalização proibindo ultrapassar, não ultrapasse. Então, se você tem a proibição, não faça a manobra. Só ultrapassar se a faixa do sentido contrário estiver livre. Observar quem está aqui atrás, se tem condições de fazer a manobra com segurança. Lembre-se que você pode exceder a velocidade, que você não pode exceder a velocidade máxima naquele trecho. Então, quando você ultrapassar, você não pode ultrapassar e exceder o limite de velocidade. Então, nesse caso, só vai ultrapassar se o condutor da frente permitir que você realize essa manobra, porque senão vai ficar difícil para você. Não dificulte a ultrapassagem, dê sempre a passagem pelo lado esquerdo da via.
Não tenha pressa. Aguarde a condição permitida e segura para que você realize essa manobra com segurança. Qualquer estreitamento de pista, né? Referente ao estreitamento de pista, qualquer estreitamento de pista aumenta risco. Não tem jeito, né? O estreitamento de pista, a pista está mais estreita do que o normal. Aqui, por exemplo, por causa de um buraco, né? Quebrou ali o pavimento, ficou uma faixa de trânsito inutilizável. Pontes estreitas, sem acostamento, obra de desmoronamento, barreiras, presença de objetos na pista, por exemplo, provocam estreitamento de pista. Redobre sua atenção, reduza a velocidade. Quando for possível a passagem de apenas um veículo por vez, aguarde um momento oportuno. Então, você vai passar um por vez, a gente vai esperar a oportunidade ideal para não oferecer risco à nossa segurança. Acostamento. Acostamento é uma parte mais diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em situação de emergência, a circulação de pedestres e bicicleta quando não houver local apropriado. Então, o acostamento, você pode usar ele em situações extremas. Você não pode parar no acostamento, exemplo, para tirar foto da paisagem lá que acha bonito. Isso não é permitido. Vai cometer infração de trânsito, oferece um risco à segurança sua, né, e dos outros usuários. O pedestre é para circulação, ó, bicicletas e pedestres, quando não houver local apropriado para eles. Você pode usar em situação de emergência, como a gente está vendo na ilustração, o carro quebrou, né, furou o pneu ali. Ele está fazendo esse reparo, colocou a sinalização e depois vai sair do local. Então, se tiver também, colocar a sinalização adequada para não oferecer risco. É perigoso e proibido trafegar pelo acostamento, ou mesmo parar, que não seja uma situação de emergência. Condição adversa da via ou da pista. Ondulações, buracos, elevações, inclinações ou alterações do tipo de piso podem desestabilizar o veículo e provocar perda de controle. Então, buraco na pista, né, depressões, situações em que você observa que vai oferecer risco, aumenta a chance de você causar um acidente. O atrito do pneu com o solo é reduzido pela presença de água, óleo ou barro. Então, essas situações, recomenda que você reduza a velocidade, redobre sua atenção e passe mais devagar nesses trechos, mesmo por causa da situação em si que a via vai mostrar para você. Então, reduzir a velocidade, redobrar a atenção, tomar os devidos cuidados aí nessas situações da pista, da via ou da pista em mau estado. Árvores ou vegetação. Árvores e vegetações nos canteiros centrais das avenidas ou nas calçadas pode esconder placa de sinalização. Você está dirigindo seu veículo, você observa lá a placa, né, a vegetação cobrindo a sinalização, e já pode gerar um acidente para você. Por quê? Você não vê. Tem uma placa proibida de virar à direita, você acaba virando à direita. Geralmente vai causar um risco de acidente para você. Redobre sua atenção, reduza a velocidade, identificando restrições de circulação, para você saber o que você pode fazer, para você ver se você consegue visualizar a placa com mais facilidade. Cruzamento. Cruzamento, elas são áreas de risco no trânsito. Quanto mais movimentado, mais conflito haverá entre veículos, pedestres, ciclistas, aumentando o risco de colisões e atropelamentos. Então, quanto mais movimentado, geralmente hora de pico, né, muitos veículos, pedestres circulando ali, oferece um risco à segurança nossa, né? Fica mais difícil a gente circular no cruzamento ali. Independentemente de existir algum tipo de sinalização, você deve redobrar sua atenção. Então, tendo ou não sinalização de trânsito, a gente tem que redobrar a atenção. Certamente você já ouviu falar de acidente acontecendo em local sinalizado. É muito comum de acontecer. Sempre tem um condutor ou outro respeitando as normas de trânsito lá, e a gente tem que estar sempre usando a direção defensiva para evitar a colisão. Reduza a velocidade. Respeite a sinalização de trânsito e as regras de preferência também, né? As regras já estão no vídeo aula que está no YouTube também, né, no meu canal, referente à questão de norma de circulação e conduta. Não vou falar para elas sobre agora não. Vocês acessem o vídeo que vai estar mostrando lá sobre regras de preferência de passagem, norma de circulação e conduta. Trânsito. Congestionamento, aglomeração de pedestres, intensidade de veículo pesado. Isso tudo gera situação de perigo para você no trânsito. Congestionamento, muitos pedestres, intensidade de veículo pesado. Tudo isso gera risco.
reduz a velocidade, redobra a tensão. Se for veículo de maior porte, aumente um pouco a distância de segmento. Veículo. Cuidar do seu veículo é um fator importante, muito importante, a ser considerado para não ocorrer acidentes. Então você tem por obrigação, nós vimos ali na aula aí, referente aos sistemas, né, para que você verifique e mande no profissional para reparar. Então se você tem um veículo, você tem que manter em bom estado de conservação, para não oferecer risco para você. Nós temos aí pneu gasto, limpador de para-brisa com defeito, freio desregulado, falta da buzina, sistema de suspensão com problema, lâmpada queimada, espelho retrovisor deficiente, defeito nos equipamentos obrigatórios, cinto de segurança defeituoso. Tudo isso oferece risco. Todos esses itens e mais um pouco, de mais alguns, vocês têm que verificar, né, para não oferecer risco às seguranças suas aí. É por obrigação sua manter seu veículo em bom estado de conservação e uso. Condição adversa da carga. Carga mal distribuída, mal embalada, ou acondicionada inadequadamente, falha na imobilização, amarração dos volumes dentro do compartimento de carga, desconhecimento do tipo de carga a ser transportada. Então você tem que observar, né, quando for transportar carga em algum veículo, né, amarrar corretamente, fazer o procedimento adequado, porque senão oferece um risco à sua segurança e dos demais usuários. Essa carga ali, por exemplo, dessa ilustração está quase caindo ali, ó, oferecendo um risco à segurança dos condutores dos veículos. Condição adversa de passageiro. O condutor é responsável pela segurança dos ocupantes do veículo, portanto, mantenha a ordem. Quando você coloca algum passageiro no seu veículo, ou você transporta, você tem por obrigação zelar pela segurança dele. Então, se você está dirigindo o carro, você é responsabilizado até no acidente de trânsito. Então, nesse caso, exija, né, manter uma ordem lá no veículo. Mesmo se você não é o proprietário, mas está conduzindo, você é o responsável. Então, exija a ordem lá no veículo para todo mundo respeitar e não te confundir, não te atrapalhar na condução do seu veículo. Barulho, desordem, brigas entre os ocupantes, crianças pequenas desacompanhadas, excesso de passageiro, passageiros irritados, nervosos, inseguros, alcoolizados, uso de droga. Tudo isso são condições adversas dos passageiros, que atrapalham a condução do seu veículo. Superlotação também, né? Exemplo do ônibus aqui, por exemplo, todo lotado aqui, isso oferece um risco também. Condição adversa do condutor. Concentração e reflexo diminui muito com o uso de álcool e drogas. Acontece o mesmo se o condutor não dormiu mal. Então você mesmo é o principal, né? 90% dos riscos aí de acidente é culpa nossa. Então é interessante que você esteja em boas condições para guiar o seu veículo, para não oferecer um risco à segurança dos demais usuários, sua e dos demais usuários. Sono, fadiga, cansaço, mesma coisa, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez e drogas. Tudo isso aqui oferece um risco à segurança sua. É interessante analisar mesmo se você tem ou não condições de guiar o seu veículo com segurança.